E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André e hoje eu vou conversar contigo sobre vozes verbais. Mas professor, o que são vozes verbais? Às vezes muito aluno até já sabe essa transformação da voz ativa, voz passiva. Estou conversando contigo que domina a matéria, né? Mas quem não domina ainda, calma que eu vou chegar lá. Eu só quero que tu entenda o que seria na verdade o estudo de vozes verbais no português. Qual é a relação eu falar assim, André gravou um vídeo e o vídeo foi gravado por André? Eu transformei uma voz ativa para uma voz passiva. Qual é a diferença? A diferença está na ênfase em quem eu quero dar, pessoal. Se eu falo aqui na voz ativa, ó, o André gravou um vídeo, o André gravou um vídeo, eu estou dando uma ênfase ao André. Mas se eu digo, pessoal, o vídeo foi gravado pelo André. Agora a ênfase já não é quem gravou o vídeo, sim o próprio vídeo. E nós vamos conversar com muita calma, uma matéria muito interessante, né? E quando ela fala em vozes do verbo, nós ainda estamos falando de verbo. O tempo e modo verbal é um pré-requisito para essa matéria. Porque quando a gente faz a transformação da voz ativa para a passiva, a gente tem que ter a noção do mesmo tempo e mesmo modo verbal para que isso ocorra. Calma. Vozes verbais é o seguinte, nós temos 3 momentos das vozes verbais. Ou a voz ela é ativa, ou a voz ela é passiva, ou a voz ela é reflexiva. São 3 maneiras de se escrever. A voz ativa, pessoal, tem que lembrar quando o sujeito, olha só a sintaxe aí, ó. Olha como a matéria do português não é isolada, a gente tem que saber o que é o sujeito, o que é o verbo, tempos e modos, para a gente ter o pré-requisito para vozes verbais, certo? Então pensa comigo, na voz ativa, o sujeito é aquele que faz a ação, ele exerce fundamentalmente a relação dele com o verbo na frase. Então o exemplo que eu dei há pouco, o André gravou o vídeo. Quem é que gravou o vídeo? O André é o nosso sujeito, ele que fez a ação. Simples assim, pessoal, tá? Por exemplo, Ana realizou a tarefa. Ana realizou a tarefa, voz ativa. Simples assim, tu tem que ver quem é ali o sujeito, o verbo e se está ocorrendo uma ação com esse sujeito ativo. Agora, na voz passiva, pessoal, ainda nós temos um sujeito, só que esse sujeito ele sofre ação. É diferente do sujeito anterior. Eu digo agora, por exemplo, que a tarefa foi realizada por Ana. Agora pensa comigo. Tarefa e Ana. O meu maior medo numa prova é o aluno pensar que o sujeito é Ana, porque é muito mais interessante muito mais natural, quero dizer, a gente pensar que a Ana é o sujeito de uma oração do que a tarefa, certo? Mas a gente tem que ver quem é que está se relacionando com o verbo. E quem se relaciona com o verbo, tu pergunta assim, ó, quem é mais esse verbo? Ele é o sujeito da frase, é ele que vai ser o sujeito que tu vai ter que ver se ele tem o sentido ativo ou passivo. Pensa comigo agora, Ana realizou a tarefa, a Ana é o sujeito. Mas quando eu digo que a tarefa foi realizada pela Ana, tu tá vendo quem é que foi realizado? É a tarefa é o sujeito, né? Esse sujeito que está sofrendo a ação. A tarefa não faz nada, ela apenas sofre a ação de ser realizada, certo? Esse é o primeiro momento. Olha, a semântica é fundamental em vozes verbais. Agora, na voz reflexiva, ocorre ao mesmo tempo. O sujeito ele faz a ação e ele também sofre a ação. Nos tempos da escola, e muitos colegas professores de português costumam dar sempre o mesmo exemplo, né? Até eu, quando eu era aluno, ouvi esse exemplo. Na voz reflexiva, a menina feriu-se. Lembra, pessoal, desse exemplo? Não sei se está lembrado. Vou falar outros, tá? Porque esse ele é muito natural, talvez tu já conhece. E quem não conhece, ele é didático para entender ele com mais facilidade. Pensa comigo, ó, a menina feriu-se. Quem é que feriu aí nessa frase? A menina, ela fez a ação de ferir. E quem é que foi ferida? Ela mesma, a menina se feriu. Então o sujeito faz a ação e sofre a ação, certo? Agora imagina uma outra frase. Uma pessoa
tomou banho, saiu do banho e essa pessoa secou-se. Olha bem, quem é que secou a pessoa e quem é que sofreu a ação de ser secada? A própria pessoa. E aí nós estamos no nível de vozes reflexiva, certo? Vamos dar uma retomadinha com calma, ó. Olha que simples, né? Eu falo assim, por exemplo, o padre rezou a missa. É um sujeito ativo, certo? Agora, se eu digo para ti, por exemplo, a louça foi lavada por Ana. Olha só, a louça foi lavada por Ana. Sofreu a ação. A louça é um sujeito que sofre a ação. E agora, a pessoa, para ir na festa, vestiu-se. Vestiu-se muito bem. Quem é que se vestiu, pessoal? A pessoa. E quem é que sofre a ação de ser vestida? A própria pessoa. E aí o exemplo é de voz reflexiva. Certo? Ó, num primeiro momento eu olhei só pelo sentido. Eu vejo que o sujeito faz, sofre, ou faz ou sofre, tá? Esse é um primeiro momento essencial para eu ter a noção básica dos 3 momentos de voz verbal. Ok? Agora, pessoal, nesse outro momento eu quero conversar contigo como é que eu faço a transformação de uma voz ativa para uma voz passiva. O que tem de ter de forma essencial? Eu preciso, quando eu for transformar a voz ativa, um sujeito que faz ação, para uma passiva, esse verbo desmembra em 2. Ou seja, na voz ativa eu sempre vou ter um verbo e na voz passiva vai ter um verbo a mais. Olha a dica na hora de uma questãozinha que eles pedem para transformar uma frase na voz ativa para a passiva. Eu tenho um verbo só na ativa e eles pedem qual alternativa temos a passiva. Tem que ter um verbo a mais. Não entendi ainda? Vamos ver o exemplo. Ó, Ana realizou a tarefa. Realizou é um verbo só. Esse verbo ele vai desmembrar em 2 verbos. O verbo ser, foi, ou seja, se ela realizou é no passado, o verbo ser também é no passado, mais o particípio deste verbo. Professor, o que é o particípio? Lembra? Cantado, vendido, olhado, verbos que terminam em ado e ido. Recapitulando, realizou na voz ativa, desmembra, ser mais particípio. Então, a tarefa foi realizada por Ana. Isso é essencial. Se não tiver o ser mais o particípio, tu não vai ter a voz passiva. Tudo bem. E mais tu poderias me perguntar assim, ó, a tarefa, Ana realizou a tarefa. Mas a tarefa foi realizada por Ana. O que seria por Ana? Por Ana é o famoso agente da passiva. Olha o nome como é bem lógico com o uso. O português, a gente sabe, tem vários conceitos no português que às vezes nos dão um nó na cabeça. De repente lembra dos verbos pretérito mais que perfeito. Nós temos que estudar o conceito sim para saber. Mas o agente da passiva, por exemplo, a tarefa foi realizada por Ana. Por Ana, pensa comigo, ele é um agente, porque é a Ana que faz alguma coisa nessa voz passiva. E ela é o agente da passiva, da voz passiva. Então, gente, vamos com muita calma nessa hora. Temos uma frase nativa e eu transformei para a voz passiva. O que eu precisei? Ter o verbo ser mais o particípio. E aí, nós temos de lembrar dos verbos, os tempos e modos verbais dos verbos. Por quê? Porque quando eu transformo para a voz passiva, eu tenho que estar atento ao mesmo tempo e modo do verbo que estava na ativa. Porque olha só, gente, a frase, quando elas são transformadas, elas têm que manter o mesmo sentido. Se eu digo que Ana realizou a tarefa e a tarefa foi realizada por Ana, tu nota que é a mesma frase, a comunicação é a mesma em essência. Só que na primeira eu enfatizo a Ana, que realizou, e na outra, na passiva, eu enfatizo a tarefa que foi realizada. Tem essa hierarquia digamos assim, do que eu acho mais relevante na comunicação. Isso é o mais importante, certo? Pessoal, então vamos lá. Vamos pensar comigo o seguinte, ó.
Quando eu falei para ti do tempo e modo verbal, tem que pensar o seguinte, se eu digo assim, ó, Ana realizará a tarefa, isso foi para o futuro, viu? Algo ainda que não aconteceu. Quando eu transformo, eu não posso dizer que a tarefa foi realizada por Ana, não é o mesmo sentido, está errado se marcar essa na prova. O que eu tenho que cuidar? Se está no futuro a transformar para passiva, tu tem que manter a ideia de futuro também, que foi o último exemplo que eu dei. Então, Ana realizará a tarefa. Então, a tarefa será realizada por Ana. Ah, professor, eu entendi, é fácil manter o meu sentido, mas já vi gente boa, pessoal, porque os professores de português, meus colegas, na maioria dos exemplos, quando ensinam vozes verbais, eles sempre colocam João fez a prova foi feita por João. E aí chega na prova, o cara coloca João faz a prova, no presente, agora, João faz a prova. Então a prova foi realizada, errado se marcar essa. Porque se está no presente, como é que eu vou transformar para a passiva no passado? Não dá. Cuidado, a gente se acostuma a aprender assim e leva, às vezes, esse exemplo para a prova e acaba marcando lá. Então vamos lá. Vamos pensar no presente? Vamos pensar no presente. João faz a prova agora. Então transforma. A prova é feita por João, né? Então transforma. João fez a prova. Pretérito perfeito, passado. Agora temos que manter o pretérito perfeito no verbo ser. Ó, a prova foi feita. Ela foi. Se ele fez a prova no passado, a prova foi feita. A prova será feita. Se João fará a prova no futuro, a prova será feita. Certo? E por fim, pessoal, lembrando ali da reflexiva, tu notou que ela tem uma coisa diferente em relação à voz ativa e à voz passiva. A voz reflexiva, ela tem o pronome se. Vocês já viram? O se ali que é um pronome reflexivo. E ele pode ser substituído por ele mesmo ou ela mesma. Ó, essa é uma dica muito importante. Por quê? Porque daqui a pouco aparece na tua prova uma frase que tem o se e tu vai achar que é sempre voz reflexiva. Não é, pessoal. Lembra que a gente está aqui para conversar sobre os conceitos do português, né? Para contextualizá-los a partir da minha experiência como professor de vestibulares e concursos, como cai em prova, né? E esse como cai que eles acabam tentando fazer uma pegadinha, te induzir a erro e botando exemplos que não estão sempre na nossa didática. Porque se tu quiser apenas ver o que são vozes verbais de forma teórica, tu vai aí no Google, na internet, tu pesquisa, vai estar lá a matéria bonitinho, a voz ativa, o sujeito faz ação, passiva sofre ação, assim por diante. Aqui é pra gente, de alguma maneira, fazer uma reflexão de uma maneira mais, digamos assim, madura para uma prova, saber que a prova não vai só me cobrar assim, ah, eu entendo língua portuguesa, eu estudei, eu era um bom aluno, eu tirava 10, então chegar na prova de uma banca eu vou tirar 10 também. Não é assim, pessoal. Eu tive colegas formados em letras junto comigo, que quando foi fazer um concurso, assim, ó, foi muito mal em português. Aí tu pergunta como? Porque ele apenas fez a faculdade para se tornar um professor, para ensinar para os adolescentes, ensinar o português básico, e chegou na prova, eles colocam toda essa conversa que eu estou botando aqui. Então, olha só, eu falei isso porque eu lembrei agora da voz reflexiva, que geralmente como mostra a menina feriu-se, tu vê aquele se, e aí tu pensa, ah, quando tiver o se é voz reflexiva. Não. E se tu abre a tua prova e tá assim, por exemplo, assim, ó, os candidatos daquele concurso arrependeram-se. Aí tu vai marcar voz reflexiva porque tem um se? Não, pessoal, porque o se tem que equivaler a ele mesmo. Arrependeu ele mesmo? Não, esse se é só parte integrante do verbo. Cuidado, tem que estar muito clara a ideia de o sujeito fazer a ação e sofrer a ação ao mesmo tempo naquele contexto, né? Por exemplo, ó, a menina saiu do banho e penteou-se, tá vendo? Ó, e penteou-se, ela penteou, fez a voz ativa e ela sofreu a ação de arrumar o seu cabelo. Assim é que se pensa, assim é que se estuda. Tu imagina um outro momento da prova cair uma frase clássica que a gente vê sempre na rua aí, aluga-se casa.
será que aluga-se casa é voz reflexiva? A casa pode sofrer ação de ser alugada, mas a casa faz ação de ser alugada? Será que eu preciso estar perguntando isso aqui? Não. E aí é um outro momento agora que eu vou me aprofundar contigo, tá? Desses 3 momentos da voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, eu quero te mostrar que na voz passiva há 2 formas. A primeira a gente já viu agora, é aquela que tem o ser mais particípio, né? Por exemplo, o celular foi carregado, né? O concurso foi realizado no último domingo, né? A matéria de vozes verbais será cobrada na próxima prova. Ó. Tudo frases que o sujeito sofre a ação. Isso é chamado de voz passiva analítica. E pensa analítica. O que é uma análise, pessoal? Uma análise é um desmembramento para um estudo. Então ela desmembra mesmo, quando eu digo assim, ó, o professor cobrou esse conteúdo. Esse conteúdo foi cobrado pelo professor. Então, em análise analítica, a voz verbal analítica desmembrou em mais de um verbo. Mas aí que vem a tal de voz passiva sintética. Essa aí é o famoso exemplo que eu acabei de dar, aluga-se casa. Por que ela é uma voz passiva sintética? Ela sintetiza num verbo só. Em vez de eu falar que a casa foi alugada em 2 verbos, eu tiro um dos verbos, acrescento o se e fica aluga-se casa. O exemplo clássico que a gente vê as imobiliárias de todo o Brasil utilizam. E aí, que é um dos pontos assim que eu estou entregando conteúdo de valor para ti, que muita gente boa erra. Por quê? Porque na frase aluga-se casa é difícil enxergar casa como um sujeito que sofre a ação. Mas pensa comigo, olha a frase, aluga-se casa. A casa sofre a ação de ser alugada. Consertam-se relógios, outro exemplo nessa construção. Os relógios sofrem a ação de serem consertados, né? Por exemplo, costura-se roupa, ó, roupa é costurada. Que mais? Deixa eu pensar mais um exemplo que eu posso botar. Contrata-se maquiadora. Por exemplo, contrata-se maquiadora. Maquiadora sofre a ação de ser contratada. Então, se nessa construção o se ele não equivale a ela mesma, ele não é reflexivo ali. A contrata ela mesma maquiadora, não é essa frase. Entendeu? O maquiador está sofrendo a ação e ele não está fazendo a ação ao mesmo tempo para ser reflexivo. Então, olha o perigo. Vou botar 3 momentos que eu conversei aqui com o se. Eu botei, por exemplo, ela arrependeu-se. Esse se é parte integrante do verbo. Porque eu não posso dizer assim, ó, tu viu aquela nossa amiga ali, ela arrependeu. Tá vendo? Ela arrependeu, fica... Ele faz parte, que nem queixou-se, né? Suicidou-se. Ele faz parte ali do verbo, é integrante do verbo. Ele não tem uma função específica. O verbo necessita aquele se para ser utilizado, digamos assim. Diferente do ferir. Eu digo assim, eu feri meu amigo, eu feri os sentimentos de alguém, mas agora feriu-se é reflexivo, aí ele não faz parte integrante do verbo, ele está reflexivo, porque ele aponta que o sujeito faz ação e sofre ação ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, primeiro caso, arrependeu-se, esse se parte integrante do verbo. Feriu-se, maquiou-se, penteou-se, ela faz ação e sofre ação. Saiu do banho, secou-se, né? Faz ação e sofre. Aí é reflexivo. Cuidado. E por fim, um dos mais difíceis que cai na prova é o tal do aluga-se casa. Esse se, que na verdade está ali só apassivando o sujeito casa. Casa foi alugado. E aí tu lembra que é uma voz passiva que não tem os 2 verbos da analítica. Ele está em síntese, está resumido. Por isso que é chamado de voz passiva sintética. Vamos ter esse cuidado, gente. Vamos ter assim, ó, olhar com muito carinho, tá? Se tu tá aqui, por exemplo, tu já estuda há um bom tempo e deve estar sabendo que eu estou conversando, tá entendendo muito bem. Se você ainda começou do zero os seus estudos e está aqui vendo vozes verbais, não se apavora, é assim mesmo que a gente aprende. No primeiro contato com o conhecimento, a gente tem um estranhamento, a gente se apavora, a gente parece que não vai dominar,
mas lembra que aqui eu estou tendo uma conversa sincera contigo. O modo como eles podem perguntar é nesse caminho aí. Então tu imagina, eu vou transformar agora só na voz, só no sentido passivo. Ó. Se eu digo assim, ó, o livro foi vendido. Olha bem essa frase. Tu pode dizer que o livro faz a ação? Não tem como dizer que o livro fez a ação, ele só... Até porque o livro é um objeto inanimado, mas mesmo assim a gente analisa tudo. A gente vê, o livro foi vendido. Tem ser mais o particípio do verbo vender. Tranquilo, eu sei que está na voz passiva. E analítica, porque tem dois verbos ali, o ser mais o particípio. Agora se eu ponho assim, ó, vende-se livro. Agora é uma voz passiva sintética. E para acrescentar aqui, ó, eu vou dar uma informação a mais para garantir essa nossa conversa. O que é esse se aí, ó, do vende-se livro, do aluga-se casa? Isso aí é uma partícula apassivadora por questões óbvias. Quando eu digo vende-se livro, eu estou apassivando o livro foi vendido. Quando eu ponho aluga-se casa, esse se, partícula apassivadora, está tornando casa também, ela está sofrendo ação. Tranquilo, gente? Então assim, ó, vozes verbais, em princípio, é essa conversa aqui. A gente pode também pensar num nível mais complexo, ó. Vamos ver esse outro momento agora. Como é que seriam as vozes verbais com locuções verbais, quando eu tenho dois verbos ou mais na construção de uma frase ativa. Vamos para o simples para trazer para o complexo. Eu digo assim, ó, João comprou um carro. Comprou, um verbo só. Lembra que eu falei que passando para passiva temos um verbo a mais? Lembra? Um verbo a mais? Então, o que eu quero dizer? Se João comprou um carro foi comprado. Entende? Sempre um verbo a mais. Mas se eu já arranco na voz ativa com dois verbos, tu concorda que vai ter que ter três na passiva? Vamos com carinho, olha a frase. João vai comprar um carro. Dois verbos. Então, o carro vai ser comprado. Vocês notaram? Então, esse é uma dica a mais. Algumas bancas já se deram conta dessa questão que da voz ativa, ao passar para a voz passiva, tem um verbo a mais. Então, eles já às vezes não estão botando muito isso, sabendo que muitos candidatos conseguem matar essa questão. E para finalizar, eu quero falar o seguinte, ó. Lembra que eu falei que em algum momento da ativa para passiva tem que manter o verbo no mesmo tempo e modo? Sim, para manter o mesmo sentido. E quando fala em sentido, pessoal, tu tem que ver a frase, a conversão da frase, e tem que ver se ela manteve o mesmo sentido ainda, senão na tua prova vai estar errado. Simples assim. Quer ver um exemplo que é muito legal? Eu ponho assim, por exemplo, ó, eu pretendo comprar um livro. Ó, essa frase está na voz ativa ou passiva? Pensa aí antes de eu responder. Eu pretendo comprar um livro. Ativa, né? Eu que tenho essa pretensão de comprar o livro, essa ação. Voz ativa. Eu pretendo comprar um livro. Agora vamos transformar isso aí para voz passiva, gente. Como é que é? Um livro pretende ser comprado por mim. Tá, eu transformei, mas estaria errado. Por quê? Porque o livro ele não pretende nada, então o sentido se alterou. Já pensou que perigo isso? Olha, eu pretendo comprar um livro, e um livro pretende ser comprado por mim, o livro não pretende nada. Então vamos ter esse cuidado na hora da prova, né? Transformar, tanto que no exemplo clássico de escola que a gente estudou, quando eu digo que João fez a prova e a prova foi feita por João, olha só, é o mesmo sentido. Tanto faz eu chegar para ti e falar assim, oi meu amigo, tudo bom? Sabe o João, ele fez a prova. Ou chegar a dizer, oi pessoal, a prova ali foi feita pelo João. Tu viu? Manteve o sentido. Mas se tu não tiver o cuidado do verbo, por exemplo, aí tu vai incorrer em erro, né? Se eu falar que João fez a prova e a prova será feita por João, tá errado. E na banca, como é que eles fazem isso contigo? Eles põem bonitinho será, serão e assim por diante. Então, olha só, cuidar o tempo e o modo do verbo, né? Tempo e modo verbal. Tem que cuidar que se na transformação o sentido se manteve o igual ainda. E por fim, pessoal, eles podem querer
te induzir no erro da concordância dos elementos da frase. Sim, olha só o exemplo que eu vou te dar agora. João realizou as tarefas. Presta atenção. João realizou as tarefas. E aí tu pensa o seguinte, ó. As tarefas foi realizada. Se tu escrever assim já está errado. Porque tarefas está no plural, gente. E as tarefas foram realizadas. E tu acha que na banca... Eu já vi, gente. Tá lá. Vai estar foi realizado, foi realizada, foram realizadas. E aí o aluno tá com a cabecinha, é vozes verbais, é a transformação. E aí erra ali porque não cuida a concordância do verbo com o sujeito passivo que se transforma. Não é uma das matérias mais difíceis, tá? Mas tu tem que cuidar. Às vezes eles trazem de presente para ti no enunciado ali, transforme da voz ativa para passiva, a frase está na voz passiva, exceto. Ou às vezes eles trazem assim, ó, a reescrita da frase que mantém o mesmo sentido abaixo conforme o texto é. E às vezes a reescrita está ali vozes verbais sem te contar que está te cobrando vozes verbais. Aquele momento que o candidato olha a questão e diz assim, que eles não cobraram gramática, só interpretação de texto reescrita. Claro que a reescrita está ligada ao sentido, mas quando eles põem reescrita, eles podem cobrar voz verbal, que é o assunto de agora, mas podem cobrar a relação das conjunções, pode cobrar a relação dos substantivos, dos adjetivos, os advérbios, que pode mudar o sentido, isso aí e muito mais. Então essa pequena conversa aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg aqui daquilo que as bancas podem fazer na nossa prova, certo? Espero ter ajudado vocês com essa conversa aí e vem muito mais por aí, tá bom? Muito obrigado aí, um abração e até mais. Valeu!